Prezados irmãos e irmãs do Centro Espírita Seara Fraterna, o meu abraço a todos vocês, a alegria de estarmos aqui juntos, muito embora por esse canal, mas em breve a gente está junto presencialmente. Queremos muito agradecer pela oportunidade, pelo convite que nos foi efetuado para realizar esse trabalho de hoje. Bom, nós estamos vivendo essa fase complicada de isolamento, de confinamento, onde as pessoas querem muito estar convivendo normalmente, como é o certo, como é o que encanta, né, todos nós, mas há esse momento que é necessário estarmos mais reclusos e tudo mais. Então fica pensando, mas é válido, é necessário? Bom, eu gosto muito de lembrar de uma passagem do Evangelho de Jesus, que é quando ele está próximo de Pilatos, naquele julgamento, aquele malfadado julgamento. E aí Pilatos quer salvar Jesus. A ideia dele é exatamente essa. Não é mandar Jesus para a crucificação. Só que ele não tinha coragem de fazer isso, porque ele provavelmente iria contra todos aqueles poderes judaicos. Ele não queria isso, ele não queria esse atrito com os judeus, porque Roma tinha muito essa política da boa vizinhança. Ela invadia, mas ela queria ter uma boa vizinhança com as pessoas. Muito bem. Aí Pilatos tentando, conversa com Jesus, Jesus não responde. De repente, Pilatos fala assim, você não sabe que eu tenho o poder de vida e morte sobre você? Aí Jesus vai dizer para ele assim, olha, se você tem o poder de vida e morte sobre mim, é porque alguém te outorgou. E a gente vai entender que essa outorga é de Deus. Jesus estava ali sendo obediente à vontade divina, que era que aqueles fatos acontecessem para que trouxesse a lição que a cruz deixou para todos nós. É um outro estudo, nós não vamos entrar nele. Então, essa fase de Jesus, se você tem esse poder de vida e morte, é porque alguém te outorgou, nós podemos trazer para esses dias. Se nós estamos vivendo essa situação que estamos, é porque alguém outorgou isso. Não se cai uma folha de uma árvore se Deus não assim não desejar. Então, há uma outorga divina dentro desse processo, que nós temos que trazer para as nossas reflexões. O que será essa necessidade de estarmos assim? Olha, se nós analisarmos a história, os últimos tempos da humanidade, nós vamos ver que essa humanidade ela chegou num nível de muita confusão espiritual, de muito desacordo dos atos com a espiritualidade. Muitas pessoas aí não dando atenção às leis divinas, às leis naturais, realizando aquilo que acham que deve ser realizado, fazendo aquilo que acham que deve ser feito, independente se isso está dentro das leis divinas. Bom, todos nós somos criados por Deus para evoluir, entender a vida, participar da vida de maneira soberana, e não de maneira assim, num jogo de emoções, num jogo de comportamentos que não são bons para nós. Ora, se nós estamos nesse processo de evolução, é uma evolução que necessita cada vez mais ser consciente, e nós estamos aí vivendo uma vida completamente fora deste contexto, o que ocorre, então? Há que acontecer alguma coisa para chamar a atenção das pessoas. No Evangelho de Mateus, no capítulo 24, que Jesus vai falar do sermão profético,
Ele vai dizer desses nossos tempos que haveriam ondas muito grandes, pestes, fome, pai contra filho, filho contra pai, nação contra nação. É isso que nós estamos observando nos tempos atuais. Não é? Essa confusão entre a humanidade, entre as pessoas, que não conseguem se entender, cada um querendo colocar a sua ideia, cada nação querendo ser superior à outra, enfim, criou-se esse conjunto de improbidades, até éticas, morais. Então, tem que dar um basta. E o basta está aí. Parou-se tudo, estamos em casa, alguns estão conseguindo trabalhar, mas uma grande parcela é em casa, as escolas paradas, os adolescentes que têm essa pujança toda, essa força toda, presos dentro de casa, e para eles é muito difícil isso, as crianças também, e as pessoas que estão perdendo empregos, outros estão fechando suas empresas, enfim, um transtorno. Mas tem um motivo justo para isso. O motivo deve ser, quase com certeza, essa parada para refletirmos. Daqui a pouco nós vamos voltar. Daqui a pouco isso tudo muda e a gente vai trazer de volta as coisas das nossas vidas. E a pergunta é, como eu vou voltar? Será que eu vou voltar da mesma maneira? Será que eu vou continuar fazendo as mesmas coisas? Ou eu vou fazer um projeto diferente de vida, procurar estudar as leis naturais, procurar me aprofundar principalmente no Evangelho? A doutrina espírita, ela nos oferece recursos imensos para entendermos o Evangelho de Jesus. São possibilidades fantásticas que a doutrina nos oferece para que a gente possa entender a mensagem de Jesus. E aí fica, mas por que entender a mensagem de Jesus? Porque ele é o diretor do planeta. Ele é o espírito responsável pelo planeta. Essa outorga lhe foi dada por Deus. Se ele é o espírito responsável pelo planeta, é o espírito mais evoluído do planeta e trouxe para nós a mensagem de como vivermos, é hora de aproximarmos dessas mensagens. É hora de fazermos em nós um exame de consciência para ver se nós realmente já paramos para refletir sobre isso. Ou se nós ainda estamos meio que perdidos no oceano, meio que quase náufragos, enquanto que o porto está bem aqui, bem perto. A doutrina espírita, ela nos oferece todas as condições para vivermos uma vida bem mais tranquila. Porque ela nos ensina os fundamentos das leis morais e das leis naturais. No Livro dos Espíritos, na terceira parte, nós vamos estudar as leis morais, vamos ver ali da lei do trabalho, a lei do progresso, lei da destruição, lei de sociedade, lei de fraternidade, lei de igualdade, e podemos aprofundar bastante naqueles estudos. E ela também nos traz as leis naturais, que são fundamentais. Por exemplo, a lei da imortalidade, que nós estudamos nos centros espíritas. O que é imortalidade? O que é ser imortal? A grande parcela da humanidade ainda pode se considerar uma parcela de mortais, porque são pessoas que cultuam ainda a morte. O rito do luto ainda é muito forte e muito presente em suas vidas. No momento do luto, as pessoas se internecem até mais do necessário. Está certo que é o momento que nós temos que vivê-lo de uma maneira diferente, porque esse luto, com certeza, é de um parente, de um amigo muito próximo, e a gente vai ficar assim mesmo, né? meio consternado, mas não entender que acabou aquilo, que a vida cessou ali. Enquanto eu olhar para o luto como um fim de vida,
eu sou um ser mortal. Eu ainda estou sob o peso da morte. Como diz os Espíritos, sob a guande da morte. No momento em que eu sei que o processo do desencarne é um processo natural, vai libertar o espírito para continuar seus aprendizados, porque quando nós viemos para cá, na nossa encarnação, nós nos aprisionamos no corpo físico, que é extraordinário para nós. Ele nos tempera as emoções, às vezes, para que a gente possa aprender, possa realizar, mas tudo é cíclico. E chega o momento que esse ciclo acaba. E temos, então, que retornar à nossa pátria de origem para continuarmos os nossos aprendizados. A Terra, o plano físico da Terra, ele tem um nível de aprendizagem que nos facilita o crescimento moral, ético, intelectual. Mas chega uma hora que é preciso a gente dar um plus nesse conhecimento. Daí vem o desencarne. O desencarne, então, nos leva a outras possibilidades, a outros momentos, a outras situações. Nem imaginamos o que vamos aprender no mundo espiritual. Vai depender muito de como deixarmos o corpo físico. Pode ser que a gente já chega no mundo espiritual já com uma tarefa programada para nós, com estudos programados. Outras vezes não. Tem pessoas que desencarnam e ficam presos aqui, não conseguem se desvencilhar daqui. Esse luto, muito levado a rito, acaba confundindo muito as nossas vidas. É preciso entender a imortalidade, entender que não tem morte, que nós estamos vindo através dos milênios evoluindo. A doutrina espírita fornece, através da sua literatura, estudos grandiosos a esse respeito. Tem um livro do André Luiz chamado Evolução em Dois Mundos, onde ele vai mostrando essa evolução desde lá da ameba, bem unicelular, e até antes da ameba, no vegetal, no animal. E nós estamos passando por esses processos, de uma forma ou de outra, para chegarmos ao homem. Aí chegamos ao homem, adquirimos a razão, a inteligência começa a acontecer em nós, e aí nós vamos progredindo. Esse homem também tem um tempo. Ser homem é ser também, estar num ciclo. Chega uma hora que o homem tem que evoluir, tem que avançar para uma estrutura maior de consciência, de frequências, de emoções, de saber, de amor. E aí vem, então, os processos normais que nos retiram do corpo físico para continuarmos a vida. Quando a gente chega nesse nível de entendimento, nós estamos nos tornando imortais. A outra coisa que nós precisamos saber muito para a gente ficar bem tranquilo é a questão da mediunidade. Muitas vezes a pessoa linka mediunidade com efeitos que acontecem ou que aconteceram no passado em torno de mediunidade, que levou muita gente para a fogueira, que não foi bem entendido, e até nos dias atuais, muita gente não entende, mas mediunidade nada mais é do que o exercício para a comunicação do futuro, que é a comunicação psíquica. A palavra é um símbolo, e a palavra, se não for bem colocada, ou não for bem absorvida pelo ouvinte, pode se tornar um transtorno nas nossas vidas. Quantas pessoas entram em desespero, assassinam os outros, ou cometem suicídios por causa de uma palavra mal colocada e mal interpretada. Então a palavra ela é só um início das nossas comunicações. Daí que vem a comunicação psíquica, a comunicação pelo pensamento. Então a mediunidade ela está nos adequando a esse futuro grandioso da comunicação psíquica. Então a mediunidade é isso. Conversamos com os espíritos desencarnados, sim. Temos os passes, temos as reuniões mediúnicas. Mas para que isso? Porque muitos espíritos precisam desta ajuda nas reuniões mediúnicas.
E muita gente precisa dos passes, mas o médium responsável por essas tarefas, ele está se aprimorando. Vou dar o exemplo do cirurgião cardíaco. Toda vez que ele vai fazer uma cirurgia cardíaca, ele vai aprimorar o conhecimento dele, porque cada cirurgia ela vem diferente, ela tem que ser executada de maneira diferente. Então, o paciente vai sofrer a ação da cirurgia e depois ele vai embora, ele não vai interessar por aquilo. O cirurgião não, ele aprende em cada atitude, em cada ato cirúrgico, ele aprende um pouco mais. Assim é o médium. Cada vez que ele trabalha o seu campo mediúnico, seja no passe, na reunião mediúnica, seja em outros tipos de trabalhos que a mediunidade está presente, por exemplo, na intuição, na conversa fraterna, ele está aprimorando. Aquele que foi atendido vai embora, ou desencarnado ou encarnado, e ele aprende. Mediunidade, então, é isso, é um aprimoramento individual, intransferível, porque todos somos médiuns, um grau qualquer. Estamos aprimorando a nossa mediunidade através desses atendimentos, através dessas práticas mediúnicas. E isso é lei natural. Consta das leis de Deus. Outra coisa é a reencarnação. Precisamos tirar todas as nossas dúvidas que ainda existam em torno de reencarnação. Digo para vocês, é um estudo extraordinário que você pode fazer sobre vários aspectos, sobre vários ângulos, o científico, o teológico, o filosófico. Você pode buscar esse estudo de reencarnação e que os andamentos dos estudos vão acontecendo. Precisamos entender também por que Deus criou tantos mundos, tantas constelações, tantos sóis, tantas estrelas. Porque aquilo ali são locais de aprendizagens, locais de continuidade dos aprendizados. Precisamos entender isso, que a vida não se faz só aqui no plano da Terra. A vida se expande nos planos espirituais dos seus mundos e os mundos se multiplicam a uma proporção imensa pelo universo. Ora, isso tudo é a casa do nosso Pai, nos aguardando, nos colocando em condições de crescermos, de sermos úteis a nós e à criação. A questão de Deus, quanta gente que fala que não acredita em Deus, mas como você não acredita em Deus? Todas essas coisas que nós temos, essas maravilhas, esse equilíbrio, essa organização cósmica, a organização da natureza. Você vê que de uma laranjeira não vai nascer figo ou vice-versa. É tudo organizado, é tudo no seu ponto. As flores, a diversidade de flores, a diversidade de frutos, de vegetais, cereais, legumes. Quem que fez isso? A natureza? Tá, foi a natureza. Mas quem fez a natureza? Foi o acaso? Então tá, o acaso é Deus. Essas coisas que nós precisamos refletir para termos uma paz maior de vivências. Não é qualquer pessoa que não estuda, que não busca esses conhecimentos, que vai chegar e vai tirar a nossa tranquilidade ou as nossas convicções. As nossas convicções, elas têm que ser fortalecidas pela lógica, pelo conhecimento lógico. Allan Kardec, ao codificar a doutrina espírita, ele nos iniciou na lógica da espiritualidade. Estudar Allan Kardec é você participar dessa lógica da espiritualidade. E isso é extraordinário. Por exemplo, nós vivemos no planeta. Esse planeta tem uma direção espiritual, que foi outorgada ao Senhor Jesus, aquele que nós conhecemos aqui como Jesus, um espírito de uma envergadura espiritual imensa, um Cristo, ou seja, uma hierarquia extremamente evoluída. E ele dirige o planeta, dirige a todos nós, nos chama de ovelhas, e ele de pastor, de bom pastor, nos chama de amigos. Diz que ele é o nosso mestre.
Quanta coisa nós temos em mãos para vivermos uma vida mais tranquila. Sabemos também da lei de causa e efeito. Tudo o que fizermos retornará para nós, essa lei antiga. Newton já dizia isso. Toda ação corresponde a uma reação da mesma intensidade em sentido contrário. Tudo que eu faço retorna para mim. O bem que eu faço retorna para mim. O mal que eu faço retorna para mim. Sabedores dessa lei, o que me compete realizar? Fazer apenas o bem. Tem uma lei áurea da humanidade que diz assim: faça ao outro somente aquilo que você gostaria que fosse feito a você. Porque com certeza você vai fazer só o bem para você. Então você vai fazer também o bem para o outro. Esses avanços que a espiritualidade nos propõe, através da doutrina espírita e do Evangelho, esses avanços, eles se tornam de uma beleza e de uma grandeza impressionante. Ao estudarmos, por exemplo, a caridade nada mais é do que a expansão da centelha divina que somos. Quando você faz uma caridade desinteressada, você tira o empecilho do avanço da mônada e a mônada cresce. Quando você doa alguma coisa, você está tirando aquela coisa de você e no lugar daquela coisa que você tira, você expande a sua luz, você expande a centelha que você é. Isso precisamos trazer para o nosso entendimento. Precisamos fazer disso uma ordem de vida. Uma ordem de vida. Precisamos ser seres existenciais com potências tais que onde chegarmos, as pessoas se sintam bem. Onde estivermos, as pessoas se beneficiem das nossas presenças. A doutrina espírita, meus amigos e minhas amigas, faz isso conosco. Nos promove esse avanço extraordinário da consciência, das emoções, dos sentimentos. Os sentimentos trabalham por opostos. Existe o sentimento negativo e o positivo. Dentro da mesma situação, por exemplo, alegria e tristeza. Luz, trevas. Por que eu vou potencializar o negativo? Quando eu potencializo o sentimento, o lado negativo dos sentimentos, eu emito pensamentos negativos, porque o pensamento é fruto do sentimento, eu vou emitir pensamentos negativos. Se eu potencializo o lado positivo dos sentimentos, os meus pensamentos serão positivos, vão vibrar numa faixa maior, vão atrair semelhantes também positivos. Isso precisamos entender, precisamos estudar. Esses momentos difíceis, que muitas vezes nós achamos que estamos abandonados aqui, as coisas estão indo de uma maneira muito estranha, ninguém sabe direito quando isso vai acabar, tem gente que acha que nem acaba esse ano, tem gente que já acha que acaba, e essa indecisão fica nos colocando assim como se estivesse no mar revolto, e sozinhos ali, sabe, numa embarcação à deriva. Então nós vamos nos lembrar aqui do Evangelho de Marcos, no capítulo 4, quando o evangelista conta que Jesus estava ali na praia, já de tardezinha, e ele então convida os apóstolos, vamos ao mar. Só que os apóstolos, por exemplo, ali tinha 4 pescadores, né? Tiago, João, André e Pedro, eles eram pescadores. E eles falaram assim, pô, mas esse horário é perigoso, porque vem os ventos, costuma agitar as águas, ninguém sai nesse horário para pescar. Mas, como Jesus tinha convidado, eles foram. E outros barcos também foram. Quando chega em determinado momento, um momento perigoso que os pescadores conheciam, o barco começa a balançar. O vento, a tempestade chega, aquela coisa, e Jesus estava dormindo lá no barco.
E foi aquela confusão, porque os apóstolos começaram a culpá-lo. Ele que nos trouxe aqui. A responsabilidade é toda dele. Para que ele nos colocou nessa situação? E ficaram ali discutindo entre eles, morrendo de medo da água entrando no barco, ou nos barcos. Até que João acorda Jesus e fala, Senhor, nós vamos morrer aqui. Aí Jesus levanta, mas vocês têm pouca fé demais. Chegou para a tempestade e falou, acalmai, aquietai. E de repente, tudo voltou ao normal. O mar silenciou, voltou ao seu fluxo normal de ondas, e os barcos voltaram à normalidade. Essa lição, os apóstolos ficaram impressionados com ele, cada vez mais. Essa lição é para nossos dias, para os nossos momentos. Nós estamos, assim, muito num barco à deriva. E o Senhor Jesus está no barco conosco. Sabe como ele está? Primeiro, porque ele é o governador do planeta. Ele sabe o que está acontecendo. Ele tem estratégias que nem imaginamos quais são. E segundo, porque nós temos o Cristo interno, que é a centelha que somos. Olha, se eu tenho uma centelha crística e ele é o Cristo, eu posso fazer uma conexão com ele nesses momentos difíceis. Foi o que João fez. Fez a conexão com Jesus, Senhor, nos ajude. E daí o barco, a tempestade acalmou e o barco flutuou levemente. Assim também conosco. Nós estamos fazendo essa conexão com Cristo nesses momentos? Nós estamos entendendo que há uma razão lógica e justa para que isso esteja acontecendo? Nós estamos conversando com o Mestre Jesus, perguntando a ele o porquê de tudo isso, qual é a possibilidade do retorno às nossas atividades normais? O nosso barco está à deriva. O barco da humanidade está à deriva. Eu preciso que a gente desperte esse Cristo que está conosco, para que ele se faça poderoso e acalme a tempestade das nossas dificuldades, da nossa falta de fé, às vezes, da nossa ignorância perante as leis divinas. Ora, minha gente, moramos no universo, moramos na casa de Deus. E tudo que acontece no universo acontece porque Deus permite que aconteça. Precisamos, então, entender assim. Precisamos acordar o Cristo. Ele está muito adormecido em nós. Como que eu vou acordar o Cristo? Primeiro, pela minha fé. Existe um conjunto muito interessante chamado fé e vontade. Então, são duas forças que vêm assim. Aqui vem a vontade, aqui vem a fé. Quando elas juntam, a maravilha acontece. Nós estudamos isso em Allan Kardec, no livro A Gênese, quando ele está falando dos milagres de Jesus. Jesus era a vontade da cura. E os doentes, a fé que seriam curados. Lembra do caso da mulher que vertia sangue durante 12 anos, tinha uma hemorragia? Então, ela era a fé. Se eu tocar na túnica dele, eu me curo. E ele era a vontade que ela se curasse. Juntou a vontade com a fé. Então, a vontade de Jesus é que todos nós sejamos felizes. Vençamos as nossas dificuldades. Nos capacitemos para um futuro bem melhor, um futuro superior. E para isso ele conta com a nossa fé, com o nosso acreditar que somos capazes de resolvermos as nossas situações. Porque na hora que nós fizermos essa fé, ele vem com a vontade e nós estaremos, então, livres daquelas dificuldades. Sabendo, contudo, que os dramas são necessários. Eles fazem parte de nós. Eles assomam de nós, como diz Emmanuel. Eles nascem conosco. Nós precisamos dos dramas. Porque é pelo drama que nós vamos superar as nossas fraquezas, as nossas ignorâncias, as nossas fragilidades de todo o teor. O drama, ele é a consequência
de uma atitude errada que nós tomamos e criamos um drama. Por exemplo, eu tenho um drama de saúde, de enfermidade. Esse drama foi gerado por mim num momento qualquer, ou dessa encarnação ou de outra encarnação. Eu tenho um problema com uma pessoa que eu não consigo me resolver. Também foi criado, essa situação foi criada porque o inimigo de agora foi o amigo de ontem, que não foi trabalhado, que não foi consolidado enquanto amigo. E num determinado momento, torna-se inimigo. Ora, cria-se o drama, porque se esse inimigo estiver na minha casa, ou estiver no meu trabalho, é um problema, é um drama. Então, todo o drama que a humanidade vive, que as pessoas vivem, são criações delas mesmas. E a situação chega para que ela resolva. A espiritualidade, quando vai preparar a nossa reencarnação, ela propõe uma situação. Nós precisamos resolver determinada situação. Então, ela propõe. Olha, você aceita nascer em tal lugar, conviver com tais pessoas, ser esse tipo de profissional, tal. Sim, você aceitou, exerceu o teu livre-arbítrio ali. O que acontece? A espiritualidade, na hora que ela propõe para você o drama, ela assume com você também a vitória sobre o drama. Daí a gente reencarna. No tempo previsto, vão acontecer as coisas, porque nós precisamos que aconteça. Senão nós vamos sair da reencarnação sem ter melhorado nada. Então, o corpo físico ele é denso, ele puxa do perispírito aquilo que está nos atrapalhando, os complexos do inconsciente. E o perispírito puxa da mente. Então, o perispírito que é mais pesado que a mente puxa, o corpo que é mais pesado que o perispírito puxa, e daí a enfermidade feita. E aí nós temos que resolver a enfermidade. A espiritualidade vai estar do nosso lado. O tempo todo. Enquanto eu estivermos no drama, ótimo. Nós estamos com toda a ajuda espiritual. Vocês devem ter conhecimento disso, porque vocês devem ter passado dramas e terem visto como que as coisas se ajeitaram para serem resolvidas. Okay? Agora tem gente que complica. Em pleno drama, ele comete uma tragédia. Em colocar duas, ele mata alguém, tira a vida física de alguém, não suporta o drama de conviver com aquela situação, mata alguém. Ou então ele suicida. Então são duas tragédias terríveis, que vai ter que aumentar o drama dele no futuro. Então, se ele não suportou o drama agora, que era suportável, agora ele aumenta o teor vibratório do seu drama. A história do seu drama passa a ser maior. Ele vai ter que resolver agora com muito mais força e levando muito mais tempo. A espiritualidade é magnífica. Está aqui para nos ajudar. Se coloca à disposição de Jesus para ajudar a todos nós que estamos aqui buscando um futuro melhor. Se eu quero um futuro melhor para mim, dentro desse entendimento das leis de Deus, eu tenho que saber de tudo isso. Que o mar revolto, que por acaso aconteça na minha vida, ou que venha a acontecer, ele é fruto das minhas necessidades. Mas Jesus está no barco comigo. Jesus está no barco com cada um de nós. Naquilo que nós estivermos vivendo, naquilo que estivermos necessitando da presença dele. Ele estará sempre no barco conosco. Temos que pensar nisso. Temos que fazer disso a nossa certeza diária. Quando eu acordar pela manhã, eu devo fazer minha prece, porque afinal eu terei mais algumas horas de oportunidade para superar meus dramas, para realizar meu trabalho. Tem pessoas que vencem suas dificuldades cumprindo uma missão, outras fazendo no campo da enfermidade. Mas todos nós vencendo as nossas etapas.
orar, pedir a Jesus que nos ajude no dia anterior, fazer a programação do dia seguinte. O tempo que nós temos ainda para recuperarmos muitos problemas está ficando pequeno, pouco. Daqui a pouco a Terra entra no mundo de regeneração e lá as coisas vão ser bem mais complicadas. Lá essa questão de fazermos o que bem entendemos pode não ser, né, muito bem chegado, porque as leis serão outros, os espíritos que estarão encarnados e dirigindo o sistema aqui físico serão bem mais contundentes, serão bem mais disciplinadores. E eu quero ser disciplinado ou eu quero viver livremente da maneira que penso? E esse tempo está muito próximo, está chegando. Segundo Emmanuel, a partir de 2057, nós já entramos no mundo de regeneração. Nessa transição ainda está dando para a gente recuperar. Tem 37 anos ainda. Vamos aproveitar esse tempo. Vamos estudar a doutrina espírita, vamos estudar o Evangelho de Jesus. Quando eu falo para você estudar a doutrina espírita, às vezes você não é espírita, pode achar que eu estou querendo pregar a minha religião. Sabe por que eu falo isso? Porque a doutrina espírita, os fundamentos delas que nós falamos ainda há pouco, imortalidade, mediunidade, reencarnação, enfim, esses fundamentos são todos da lei natural. São todos das leis de Deus. Existe dentro do conteúdo da lei divina. Então, esse conjunto de leis juntos numa doutrina só, claro que vai permanecer. Porque é que vai ajudar o homem a se resolver perante as próprias leis. É cumprindo essas leis com conhecimento de causa. É preciso, então, que a gente abrace essa possibilidade divina. Essa possibilidade incrível que nós estamos tendo atualmente. Quantos milhares de centros espíritas existem no Brasil? E também nos outros países. Aqui no Brasil, muito mais. Quantas casas nós temos para aprendermos? Aqui no Seara Fraterna, quantos cursos, quantos grupos de estudos, quantas tarefas que são realizadas, evangelização da criança, evangelização do jovem, as reuniões públicas, os grupos de estudos, o serviço social. Veja quanta coisa nós temos para dinamizar a nossa vida, a nossa encarnação. Temos as reuniões mediúnicas, temos as conversas, o atendimento fraterno, os passes. Está aí, está nas nossas mãos. O nosso Mestre Jesus nos ofereceu tudo isso. Então, precisamos aproveitar, porque daqui a pouquinho a desencarnação chega. Ela vai chegar para todos nós. E quando ela chegar, como é que eu volto para o mundo espiritual? Como é que eu volto para casa? Eu volto melhor, mais encorpado espiritualmente? Ou eu volto caído, triste, lamentando? Você já ouviu falar na cantilena da ladeira? Ela é interessante, porque quando a pessoa está subindo a ladeira, ela está reclamando porque é muito aclive. E ela fica reclamando, 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 pensando. Essa cantilena da ladeira, ou seja, é o estado mórbido que alguém assume quando está vencendo uma dificuldade, vencendo um obstáculo. Mas nós temos Jesus, nós temos a doutrina espírita e ele vai acalmar o nosso mar, vai aquietar as nossas emoções, com toda certeza. E junto dessa certeza, paira a tranquilidade de estarmos sobre a augusta proteção de Jesus e de Deus, dos mentores espirituais. Vamos abraçar essa ideia é real. Basta estudar, basta abrir teu coração para a lógica, basta abrir teu entendimento para essas informações tão gloriosas que vão nos facilitar acessos a níveis superiores da consciência. E em lá chegando, estaremos plenos dentro da nossa possibilidade, mas plenos. Estar pleno é estar
existencialmente contido no processo. Eu agradeço a você por ter nos ouvido, por ter participado conosco deste momento e espero que você esteja bem tranquilo ou tranquila nesses dias. Façamos da oração o nosso bastão de arrimo, do estudo da doutrina, aproveitando, estudando doutrina, vendo bons filmes que nos enlevem os sentimentos, a moral, a disciplina, para que a gente possa aproveitar de fato esse período de reclusão em nossas casas, juntos dos nossos entes queridos. Muito obrigado, muita paz para todos vocês. Que Jesus seja o teu timoneiro, ajudando você a conduzir o seu barco. Muita paz.